Irmãos, um Shabbat Shalom a todos mais uma vez, né? Sempre é uma alegria estarmos vivendo, né, o dia do Shabbat, que é um dia de deleite e descanso na presença do Senhor. E só lembrando também, antes de começarmos a ministração, dia 10, agora na próxima quinta-feira, para os irmãos que estão em casa também, nós vamos celebrar aqui a festa de Hanukkah, chamado Erev Hanukkah, que é o início, né, a entrada, primeiro dia dessa celebração. Lembrando que essa celebração, ela não consta no livro de Levítico, não é considerado um Yom Tov, né, mas ela tem um significado bastante grande por causa do milagre que o Senhor fez, né. Realmente o Eterno atuou de uma forma esplêndida ali, garantindo o acendimento da Hanukkah, cujo azeite foi colocado, ele duraria, o azeite, fisicamente falando, ele duraria apenas um dia. O Eterno fez com que ele durasse 8 dias. Por isso a Hanukkah é um candelabro, com o shamash, que é a vela que acende as demais, né, são 9. É diferente da menorá, que são 7. A Hanukkah tem 9 no total. Então, realmente, o Eterno atuou de uma forma bem interessante ali, apesar de não ser uma festa que consta no livro de Levítico, né? Então, mas ela tem uma tradição bastante grande, essa festa, e também todas essas festas, de alguma forma, elas apontam para a pessoa do Messias, né? Messias Yeshua. Então, nós estaremos fazendo o acendimento da primeira luz, primeira vela, no dia 10 à noite, que é o Erev, né? Seria o dia 11, mas a entrada é depois do sol, depois do pôr do sol. Então, às 19 horas, reuniremos aqui. Com relação à pandemia, não vai ter aquela confraternização final que a gente com comes, né? Comidas e etc. Então, podemos ter no máximo um cafezinho, assim, coisa bem leve, bem rápida, ok? Então, se preparem todos, se agendem para o dia 10, quinta-feira, tragam as suas Hanukkahs para nós fazermos o acendimento da primeira luz, ok? Vou fazer uma breve oração, então. Querido Pai, em nome de Yeshua, para todas as coisas nós precisamos de Ti. Pedimos, Senhor, nesse momento, que o Senhor derrame o Teu óleo fresco sobre mim, cobre-me com as Tuas asas, coloque as Tuas palavras em minha boca, porque sem Ti nada poderemos fazer. E Te agradeço, Eterno, por esse momento, por esse Shabbat, por esse momento que é precioso para todos nós aprendermos a Tua palavra, que é Espírito e vida, em nome de Yeshua. Amém. Então, o nome dessa porção, queridos, Vaishlar. Então, quem tiver a sua Bíblia, por gentileza também os seus celulares deixem liguem o Vibracal, né, para não. Então, nós estamos em Gênesis 32, 3. O 32, 4 na Torá, Ferreira de Almeida é 3, né? Na Torá é 4, a partir do verso 4. Então, uma paraxá que dessa vez, realmente diferente das outras, com essa mesma porção, o Eterno mostrou algo bem, algumas considerações, alguns detalhes bem interessantes aí. Então, aqui nós temos um breve resumo dessa porção, o período em que há uma reconciliação de Jacó com Esaú, a perseguição de Esaú sobre Jacó, né? Jacó que toma a bênção, que seria, né, entre aspas, seria para o primogênito a bênção, e Jacó toma a bênção da primogenitura. Item 2, Jacó luta com Deus e transpõe o val de Jaboque, né? Ali Jacó tem uma experiência singular com o Eterno, que muda completamente o destino e muda a vida de Jacó, muda, ele tem realmente
uma experiência ali de novo nascimento nesse Val de Iaboque. O encontro de Esaú com Jacó. No item 3, eles se encontram, sendo que Esaú não, que era o plano de Esaú matar Jacó, ele não faz isso. Isso não acontece. Item 4. Voltando de Padã Arã, Jacó chega a Siquém, em Canaã. Item 5. Diná, filha dele é Jacó, foi desonrada por Shechem, príncipe pagão. Na verdade, ele era filho do líder, né, dos siquimitas, do rei dos siquimitas. Ele era o príncipe e ele se encantou com Diná, e coabitou com ela. E isso levantou um ódio mortal dos irmãos, né? Dos filhos de Jacó, os irmãos. Então, o que acontece? Todos os homens, por causa dessa desonra ocasionada pelo príncipe, né, de Siquém, todos os homens são mortos por 2 filhos de Jacó. Então, ali uma situação bastante... No caso aqui, Simão e Levi, os 2 filhos, né, que traem a confiança de Jacó, porque Jacó, pela própria Torá, pelo ensino que lhe dava para os filhos, você não deve retribuir uma coisa ruim com uma coisa pior, né? Eles fizeram exatamente isso, eles retribuíram o mal com um mal maior ainda, né? Então, essa é considerada uma traição de Simeão e Levi, que vingam este crime com outro crime maior. Item 7. Jacó erige um altar em Betel, né, depois que vem a paz, que ele passa o Val de Iaboque. Então, levanta um altar em Betel. Betel, essa situação, ele já havia passado por lá também, né? Aquela visão da escada em Betel, né? O nascimento de Benjamim e a morte de Raquel, item 8. 9, descendentes de Jacove. O item 10, descendentes de Esaú. Item 11, os descendentes de Seir. E reis e príncipes de Edom. Quase que eu coloquei ali no item 10, descendentes de Esaú. E a última palavra que está lá à direita, Edom, reis e príncipes de Edom, quase que eu coloquei ali descendentes de Esaú e de Edom, que é o certo, né? Quando você fala a palavra Edom, não tem como você conectar Edom, né? Edom com Esaú. Tanto é que Edom, o significado de Edom é vermelho. Por isso, o guisado vermelho, que nem fala ali, ó, guisado vermelho. Então Jacó enviou mensageiros antes dele a seu irmão, diz a palavra. Seu irmão Esaú, na terra de Seir, o país de Edom, né? Então, como assim, irmão Jair, país de Edom? Então, Edom, quando nós falamos Edom, primeira palavra, assim, o significado forte de Edom é o vermelho, né? A cor, vermelho, Edom, que era a cor de Esaú, né? Tanto é que Edom, que é Esaú, que era vermelho, parece que um imã assim, um imã puxando quando o Edom, né? A cor de Esaú, vendo aquele guisado vermelho, preparado por Jacó, né? Os olhos de Esaú naquele guisado vermelho assim, se arregalaram, né? Aqueles olhos. Eu quero esse guisado. Tá bom? Eu vendo para você, mas qual o preço?
O preço é a bênção da primogenitura. E daí Esaú disse, não estou nem aí com essa bênção da primogenitura, me dá logo esse guisado vermelho aqui para combinar com a minha cor. O que significa esse guisado vermelho? Muitos, hoje em dia, muitos vendem, para comprar esse guisado vermelho, vendem a sua alma a Satã. Fazem um pacto com as trevas para comprar esse prato de guisado vermelho, irmão. O que significa isso? Herança greco-romana. São os manjares do mundo. Tudo que o mundo pode nos oferecer de bom. Entre aspas, esse bom, né? Tudo que é doce, tudo que é que a carne, que o Edom, a carne deseja, né? São os manjares do mundo. Então, muitos preferem vender a sua alma em troca desse prato de lentilha, desse guisado vermelho, que são as coisas do mundo, né? Manjares do mundo. Então, irmãos, vamos continuar. Após cerca de 20 anos de trabalho, Jacó estava finalmente livre dos maus tratos de Labão. Somente a intervenção direta de Deus o salvou da ira de Labão. Quando esta porção inicia, o confronto de Labão termina e Jacó deixa seu sogro em paz. Mas algo ainda estava incomodando Jacó. No caso, Esaú, né? Que estava à frente dele. Ele sabia que Esaú o queria morto. Então imagine você numa situação e saber que teu próprio irmão quer matá-lo, quer te matar, está te perseguindo para te matar. Essa é uma situação, né? Então Jacó deve ter se sentido como se tivesse, quando você pensa assim, ó, você prepara uma frigideira, prepara uma fogueira, prepara uma grande frigideira e colocam você ali nessa frigideira para fazer um aperitivo de você. Com bastante óleo, assim. Daí você dá um jeitinho, vai na borda da frigideira, quando ela começa a esquentar, você sobe na borda da frigideira e dá um salto e pula dela, você salta dela. Quando você salta dela, você cai em cima da fogueira. Então é essa situação que se encontrava Jacó, para ilustrar, né? Então, você escapa da frigideira apenas para cair no fogo. Então, para escapar de Esaú, Jacó fugiu para a terra natal de sua mãe, Rebeca. Ela disse a ele, fique mais por aí, fique aí, meu filho, fique aí, até que a raiva do seu irmão contra você diminua e ele esqueça o que você fez a ele. Então eu enviarei mensagens para você e te tirarei de lá. Quem sabe eu até iria até aí, né? Só que isso nunca aconteceu. Ela nunca enviou a mensagem e ela nunca foi até ele, né? Isso nunca aconteceu. Então, às vezes você quer fazer planos, mas o Eterno está acima dos planos que você faz, né? A mensagem de Rebeca nunca veio. A raiva de Esaú nunca esfriou. Jacó sabia que estava caminhando para um grande perigo ao retornar à terra de Canaã. Esperando que o coração do seu irmão tivesse se abrandado, Jacó enviou mensageiros à frente para anunciar seu retorno a Esaú. Então, Jacó já estava assim, com aquele frio na espinha, sabendo que Esaú estava ao encalço dele para matá-lo. Já era uma preocupação. Preste atenção nisso aí. Agora, esses mensageiros que Jacó enviou para irem até Esaú, esses mensageiros voltaram com más notícias. Eles foram sondar, esses mensageiros foram sondar lá o Esaú e quem estava com ele, chegaram no local lá, perceberam e se assustaram, que viram que tinha um exército, não era só Esaú e um grupinho.
tinha um exército junto com homens armados, 400 homens armados. Um pouco mais para frente nós vamos entender o que significa esse Esaú vindo com 400 homens em direção a Jacó. O que significa isso, espiritualmente falando, nos dias atuais, por exemplo, né? E o que vai ainda acontecer daqui para frente, né? Com Israel, no caso, né? Então, esses 400 homens, vocês podem conferir lá em Gênesis 32, 7. Tudo aqui de acordo com a palavra, né? Todos esses detalhamentos aqui, de acordo com a palavra. Então, uma festa de boas-vindas. O coração de Jacó afundou. Ele já estava mal. Aquilo que eu falei, você pula da frigideira para cair no fogo. Ele já estava mal. Então, agora ele ficou arrasado. Ele ficou arrasado. Porque imagine saber, não só o irmão vinha até ele, com o intuito de matá-lo, com mais 400 homens. Então ele pensou, agora não é só coisa comigo, é coisa com o meu povo também, com a minha mulher, com meus filhos, com todo o povo que estava com Jacó. Então ele pensou, agora eles vão me eliminar. Eu vou me eliminar a mim e toda a minha casa aqui, todo o meu povo. Com esses 400 homens. Então veio a ideia dele se dividir em dois grupos, pensando, Esaú vai ter que escolher, ele vai para um grupo e vai eliminar só um grupo, pelo menos a metade se salva. Né? Então, assim é lidar com nossos erros. Vamos começar a tirar lições de todas essas coisas, irmãos. Ao longo da vida, nossos pecados e más decisões deixam relacionamentos rompidos e bagunças emocionais para trás. Vamos prestar atenção nessas coisas. Imagine você coloca. Vamos nos colocar nessa situação de Jacó. Às vezes nós estamos fugindo, irmãos, nós estamos fugindo e queremos ir para cá, vamos para lá, mas nós estamos fugindo de brechas, por causa de brechas que o inimigo vem ao nosso encalço, porque ele tem brechas que nós mesmos abrimos. Então, a intenção aqui é perceber que Esaú estava indo ao encalço de Jacó, não de graça, não porque Esaú era mau, porque ele era Edom, mas porque havia uma razão originada, né, por Jacó para Esaú vir atrás dele. Né? Isso que nós temos que entender. Então, ao longo da nossa vida, nossos pecados e más decisões deixam relacionamentos rompidos e bagunças emocionais para trás. Normalmente fazemos exatamente como Jacó fez. Corremos dos problemas, das esperanças que esperamos que eles desapareçam, esses problemas. Esperamos que a passagem do tempo cure as feridas que causamos. Talvez o esquecimento e a distância nos absolvam. Vamos deixando o tempo, não, o tempo cura as coisas, né? O tempo, essa frase, né? Essa frase popular. O tempo cura as coisas. Não é bem assim, irmãos. Não é bem assim que funciona conforme a Torá, né? Raramente funciona assim. Inevitavelmente a roda da vida nos traz de volta para confrontar nosso passado. Às vezes os problemas não diminuíram em nada. Ilusão, né? Você pensa, puxa, estou curado, fui curado. Não, você tem que voltar atrás, se deparar face a face. Preste atenção, já estou começando a usar um termo que se repete muitas vezes nessa porção aqui, face, o rosto. Só um pouquinho, irmão, só um pouquinho. Então, alcança a Bíblia, por favor. Não, essa aqui. Obrigado. Então, irmãos, presta atenção aqui, ó. O comecinho, as primeiras palavras dessa porção, elas já começam
E a partir desse slide 4 aqui, nós já percebemos que já se começa a falar de nós enfrentarmos face a face os nossos problemas. Nós não podemos dar voltas e usar de engano, usar de hipocrisia, usar de dissimulação. Nós temos que enfrentar face a face, como diz o ditado popular, né? Tempo lá que eu trabalhava com vendas, às vezes o cliente reclamava de uma situação lá das embalagens, e você pensava, não, eu vou mandar um funcionário lá da produção e atender o cliente. Não, eu mesmo ia lá. E sabe qual que é o termo que era usado? Um termo popular que era usado lá entre nós? Jair, vá lá dar a cara para bater. Isto é, enfrentar face a face a reclamação, chegar lá com humildade, o cliente reclamando para você, sei lá, pedir desculpas, né? Que você deu atenção para ele direitinho, e você solucionar o problema dele, entendeu? Resolver aquilo e zerar aquela situação. Bem no comecinho dessa porção, que é o verso 4 do capítulo 32, diz assim, irmãos: e enviou Jacó mensageiros à sua frente. Tem várias passagens na Bíblia que fala diante dele, à frente dele, vou levar presentes à minha frente, à sua frente, coisas assim, para Esaú, né? Só que se você pegar a tradução direto da Torá, a própria tradução aqui na Torá da Sefer, que tem a parte em hebraico do lado direito e a tradução do lado esquerdo, não está bem correta. Essa tradução, ela, por exemplo, enviou Jacó mensageiros à sua frente. Sabe o que está escrito na Torá? Enviou Jacó mensageiros diante do seu rosto. Já no primeiro versículo dessa porção, ela já começa falando de rosto, de face. Como quem diz assim, Jacó, para você acertar toda essa situação e ter paz, você vai ter que, vamos usar aquele termo, né? Você vai ter que dar a cara para bater. Você vai ter que enfrentar Esaú face a face. Mas para você enfrentar Esaú face a face, você vai ter que passar por uma outra situação que você também vai ter que enfrentar face a face. Para, digamos, o teu âmago, o âmago do teu ser restaurado, ser transformado, ser mudado, para daí você, de dentro para fora, tratar as pessoas sem dissimulação, sem engano, sem hipocrisia, você sendo verdadeiro, direto e franco, sem ferir as pessoas, mas enfrentando as pessoas frente a frente com amor, como Yeshua fazia. Essa que é a mensagem que está intrínseca aqui, já no primeiro verso dessa porção, irmãos. Jacó enviou mensageiros diante da sua face. Panim. Lepanim. Amém? Está lá, eu verifiquei mesmo, está lá, Lepanim. Vamos lá. Onde é que nós paramos? Tá. Em vez disso, o tempo e a negligência apenas os agravam. Quando Jacó deixou Canaã, ele tinha apenas Esaú com que se preocupar. Agora, ao retornar, ele enfrenta Esaú, última linha lá, ó. Esaú mais 400 homens. Qual que é a mensagem disso? Quando você não resolve o problema na primeira vez, ele se agrava. Ele tende a virar uma bola de neve. Então, essa questão do tempo apaga os nossos problemas é um engano. Nós temos que ir lá e resolver aquele problema. Porque Satanás pega esse problema, e fica segurando um canudo assim na mão dele, chamado legalidade. E daí ele mostra esse canudo assim, antes dele chegar ao eterno, ele leva o canudo na mão, antes dele chegar próximo ao eterno, olha aqui, eterno. Ele fica atrás do canudo. Olha aqui, eu tenho esse canudo aqui que me dá direito a fazer isso, isso e aquilo.
A solução é lidar com nossos erros quando os cometemos. Não deixe para amanhã. Se você erra, vai lá, peça perdão, libere perdão para a pessoa. Se a pessoa te magoou, já ore antes do pôr do sol, liberando o perdão para aquela pessoa. Entregue para o eterno. Eterno, aconteceu essa situação comigo hoje, muito, muito desagradável. Eu acho que fui injustiçado, aquela pessoa falou um palavrão, ou falou uma coisa ruim para mim, mas eu libero o perdão. Se você puder falar com a pessoa, melhor. Se você não puder falar com aquela pessoa, embora ela foi injusta com você, mas você não fez nada para ela, mas perdoe aquela pessoa. Mas eu não estou sentindo vontade de perdoar, mas abra a boca e fale. Eterno, agora, em nome de Yeshua, eu perdoo aquela pessoa. Pela fé. Daí, quando você fala isso 1, 2, 3 vezes, daí aquele sentimento é o contrário. Você não pode se fixar no sentimento. Você tem que agir conforme a palavra, e daí o sentimento ele vai embora. Quando fazemos algo errado com alguém, devemos tudo ao nosso alcance para consertar. Quando cometemos um erro, devemos reconhecê-lo, corrigi-lo, fazer o nosso melhor para corrigi-lo. Yeshua ensinou que você deve entrar em acordo rapidamente com seu oponente, Mateus 5:25, para que a situação não piore. Palavras e ensinamentos de Yeshua, da Torá. Há um oponente, entretanto, que nunca podemos apaziguar. O adversário, aquela velha serpente Satanás, tem uma causa contra um de nós. Tem uma causa contra um de nós. Seu trabalho é registrar nossos pecados e transgressões e apresentar acusações contra nós no tribunal de Deus. O canudinho que eu falei. A legalidade que Satanás tem. Ele não aceita subornos e nunca se esquece. Não importa quanto tempo isso aconteceu, ele se lembra. Acabei registrado lá nos arquivos do inimigo. O inimigo também tem a sua organização. Ele tem uma reclamação contra nós, da qual nunca podemos escapar. Assim como Jacó teve que enfrentar Esaú, eventualmente teremos que responder às suas acusações. Eventualmente. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso está em Romanos 3:23. Né? Todos nós enfrentaremos o julgamento. Jacó luta com Deus, ele combate com Deus e os homens e não desiste. Então, nós vemos aqui uma virtude, né, de Jacó, que ele tem mostrado, apesar de ter agido, ele vem agindo de uma forma errada, né, mas ele tem uma virtude, que é uma virtude que todos nós devemos copiar, de Jacó, que ele não desiste. Né? Então, essa palavra, ele não desiste, ela vem de encontro diretamente, talvez vocês já lembraram dessa palavra, né? Uma palavra de Yeshua, né? Principalmente para os últimos dias, para os tempos de perseguição, né? Do princípio das dores, de Mateus 24, do 3 em diante, principalmente do 6 em diante, né? Em que finaliza essas palavras do Messias, de Mateus, finaliza dizendo que quem perseverar até o fim será salvo. Então, essa é uma consideração muito importante que nós devemos ter aqui, é a questão do não desistir. Então, Jacó lutou pela bênção. Presta atenção aqui. Qual que era o foco
onde estava o coração, na verdade, de Jacó, apesar dos erros dele? Onde estava o coração? Por isso que, apesar de... Isso nos traz alegria, irmãos. É um incentivo para nós. Os irmãos que estão em casa, né? Não se entristeçam. Nós estamos passando por toda essa situação de pandemia aí, mas nós não podemos perder o foco, irmãos. Não podemos perder o foco. Lutou com Deus pela bênção. Jacó lutou com Deus pela bênção. Presta atenção qual que era o alvo de Jacó. Ele lutou com Esaú por quê? Pela bênção. Ele lutou com Isaac pela bênção. Com Labão, pela bênção. Em cada luta ele acabou prevalecendo. Por quê? Porque apesar do erro, do jeito errado dele agir, o Eterno via o coração dele. Então, esse fato de não desistir, às vezes faz com que você desista, porque você pensa, não, mas eu não mereço isso. Eu não mereço essa bênção. Eu errei aqui, eu pisei na bola ali, parece que eu não dou certo na vida. Daí a pessoa começa a entrar em depressão. Não, irmão, não façam isso. Não pegue esse tipo essa linha de raciocínio, por favor. Todos nós pecamos e carecemos das misericórdias de Deus. Mas o Eterno, ele vê o teu coração. Se você tem um coração sincero e você está atrás da bênção, Deus vai te honrar. Como ele honrou Jacó, né? Então, ele é Jacó o lutador. Jacó buscou uma vida de luta porque reconheceu que a bênção de Deus valia a pena. É o que eu penso hoje. É o que eu penso hoje. Estamos aqui, já passei por situações de pensar, não, vou largar tudo. Confesso que já pensei nisso. Mas a bênção é melhor. Vale a pena, irmãos. Vale a pena lutar pela bênção. O Jair faz tudo certo? Não. Eu tenho falhas, eu tenho limitações, eu tenho pecados, eu tenho problemas. O Jair não é perfeito, é falho, né? Mas tem algo que é muito forte dentro de mim. Eu penso nessa bênção, né? Então, algo pelo qual Esaú estava disposto a trocar uma tigela de sopa, Jacó estava disposto a lutar por sua vida, pela bênção, pela eternidade, pelo Olam Rabá, né? O mundo vindouro. Aprendemos com Jacó o valor do eterno. Olha, irmãos, aprendemos com Jacó o valor do eterno. O zelo pelas coisas do eterno. Aprendemos a nos apegar a Deus e a nos recusar a deixá-lo partir. Esse é um detalhe muitíssimo importante, que é comprovadamente efetivado, irmãos, na luta de Jacó com o anjo do Senhor, no val de Jaboque, né? A nos apegar a Deus e nos recusar a deixar ele partir. Frequentemente somos rápidos em deixá-lo ir. Quando ele não responde a nossa oração, nós o deixamos ir. Quando ele nos fere, quando toca o nosso quadril e nos atinge, quando vem um problema, quando vem uma dificuldade financeira, quando vem um problema lá no trabalho, quando vem um problema de saúde, primeira coisa que a gente normalmente pensa é: Deus não me ama, Deus não está cuidando de mim, Deus não está me protegendo, então agora estou de mal com Deus. Jacó, prestem atenção, irmãos, Jacó não soltou a Deus. Em que situação? Era de dia com o sol no zênite solar? Era de dia ao meio-dia, quando Jacó lutou com o anjo do Eterno no val de Jaboque? Era meio-dia com o sol bem forte? Ou era na escuridão?
O que significa essa escuridão? Esses momentos ruins da nossa vida. Uma grande dificuldade, um problema financeiro muito grande, um problema de trabalho muito grande, um problema de divisão lá na família, uma briga, enfim, coisas ruins, dificuldades, né? Então, nós aprendemos com Jacó que, nesses momentos, é que nós devemos aprender ainda mais ao Eterno, nesses momentos. E ele largou com garras de águia, aquelas garras de águia, assim, ele agarrou o anjo com essas garras e não queria soltar o anjo do Senhor. Então, essa luta de Jacó com o anjo também nos mostra assim, que nós temos que ter essas garras para não largarmos o Eterno, seja a situação que for. Nos apegar a Deus e a nos recusar a deixá-lo partir, né? Jacó não o soltou e Deus não queria que ele o deixasse ir. Então, ali na verdade, se eu fosse fazer uma pintura dessa luta, eu ia fazer como se fosse um encontro de amor. Encontro romântico de um casal, um amando o outro, se encontrando, um não quer largar o outro. Eu não vejo esse encontro como uma luta, uma coisa ruim. Eu vejo como um encontro romântico. Um quer o outro. Por que o Gustavo está com a nossa amada? Por que eu casei com a Estela? Nós sempre estamos juntos dia a dia. Um quer o outro. Um quer o outro. Então ali o Eterno queria Jacó, Jacó queria o Eterno. Deus não queria que ele o deixasse ir. Olha, o Eterno não queria que ele deixasse ir. E também não quer que desistamos. Ele quer um povo que se apegue a ele, que segure ele, que agarre seu calcanhar durante a noite escura, nos momentos difíceis, nos momentos escuros da nossa vida, irmãos. Não entendemos porque Deus se esconde quando ele poderia se revelar. Não entendemos porque devemos tatear na escuridão para aprendê-lo, ou para que ele salte sobre nós na escuridão metafórica da vida, mas ele o faz, ele certamente faz, ele nos quer. Ele está lá esperando, busque a mim, irmão, tal, irmãzinha, irmão, busque a mim, eu estou aqui, mas você não, teu coração está longe de mim nesse momento triste, busque aqui que eu quero te ajudar. É assim que Deus age. E ele fica triste quando a gente não se volta para ele. Provavelmente nossa escuridão é autoimposta. Essa escuridão que Jacó lutou com o anjo do Senhor foi imposta pelo próprio Jacó, porque ele abriu brechas para Esaú vir ao encontro dele. E ele sentiu muito medo. E o medo, nós vamos falar disso daqui a pouquinho aí. Então vamos lá. Com a história de Jacó, aprendemos que há dois tipos de pessoas nessa escuridão. Os que se apegam a Deus e aqueles que não se apegam a Deus. O homem de hoje, presta atenção, irmãos. O homem de hoje diz assim, como a minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo para ficar orando, perdendo. Eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser famoso. Quer saber? Eu pago muito bem por um guisado de lentilha, um guisado vermelho. Então, não quero ficar perdendo tempo com ficar orando, buscando tal de Deus aí. Não posso vê-lo e não posso me agarrar ao que não posso ver. Se eu não posso tocar a Deus, eu prefiro pegar num prato de lentilha, num guisado vermelho, os manjares do mundo, porque eu posso pegar esses manjares e desfrutar. Isso é muito bom.
Então você vence apenas imitando o nosso pai Jacó, que não o deixou ir, mesmo na escuridão, irmãos. As mudanças de Jacó antes dele ser renomeado. Aqui começa a ficar mais interessante. Agora nós vamos começar a entrar numa operação pente fino. Quando Jacó estava deixando a casa de Labão, encontrou seu irmão Esaú e fica com medo. Isso é muito bom. Você ficar com medo, mas, irmão Jair, o medo é uma coisa ruim. Imagine você está a 10 metros de um precipício. Você está caminhando no campo, alegre, tranquilo, observando a paisagem, os passarinhos. Você está caminhando. Daí você chega a 10 metros de um precipício. Você vai continuar andando com aquela mesma velocidade que você estava andando antes de chegar quando você vê um precipício? Ou você não chega até a borda do precipício e vai parar bem na margem lá, que pode cair uma pedrinha, um barranco, ou você deslizar e cair? Algo dentro de você vai dizer: pare, espere. Isso é o medo, irmãos. O medo pode salvar a vida. Tá? Então esse medo, ele foi interessante, foi muito bom naquela situação, porque foi por causa desse medo que aconteceu aquela situação no Val de Iaboque, né? Então, ele fica com medo porque Esaú vinha com ele com 400 homens, ele tremeu na base, quando ele já estava mal, ficou pior ainda quando ele soube dos 400 homens. É a mesma coisa Israel. Esses 400 homens, no meu entendimento, irmãos, nós sabemos que Israel hoje, muitos já perseguem as nações vizinhas dos árabes ali, querem eliminar Israel, de preferência querem tirar Israel do mapa, colocar um outro nome naquele lugar ali, tomar conta ali do templo, da região do templo, fazer uma grande mesquita ali, né? Que tem hoje, mas talvez eles fizessem uma maior. Só que esses 400 homens, em relação a Esaú, que era digamos, aqueles estados árabes que estão aí contra Israel, não vão ficar só nos estados árabes que estão em volta de Israel, nas nações árabes que estão em volta de Israel. Vai chegar no extremo, irmãos, conforme diz o livro de Zacarias, que todas, não é 99%, diz que todas, está escrito no livro de Zacarias, todas as nações se levantarão contra Israel. E Israel se sentirá só, assim como Jacó se sentiu só, e Israel terá muito, muito medo, irmão. Mas não é o fim de Israel, assim como Jacó não morreu quando Esaú encontrou Jacó. Então esses 400 homens significam não só os árabes ali em volta, mas todas as nações. Mas algo que não percebemos é que foi Jacó que iniciou o contato com Esaú. A coisa mais indireta a fazer seria deixar a casa de Labão e tentar evitar Esaú. Nós não podemos evitar os nossos problemas, nós temos que encará-lo face a face. Esaú está em Seir e pode facilmente voltar para a casa de Canaã sem alertar seu irmão em Seir, mas ele opta por não fazer isso. Amém? Vai-Lash, Jacó, Malahim, Lefanav, Elassave, Arrive. Ele envia mensageiros para Esaú, procurando o encontro com ele. Esse não é o mesmo Jacó que fugiu do seu irmão. Esse é o Jacó procurando fazer, ele já está mudando. Jacó já está mudando, ele já está entendendo a mensagem do Eterno, já está começando a entender, porém não é o ideal ainda. Esse é o Jacó procurando fazer o que puder para acertar as coisas entre eles. Vai Lehat, Lehagid, Eladoni, Litzo, Hem, Beneneha. Ele envia presentes para Esaú, para encontrar favor em seus olhos. Presentes. Será que ele está agindo certo, enviando presentes? Mas a linguagem para favor, Hem, indica um tipo de amor.
Rashi, segundo Rashi, né? Limtzohem ben eneha reani lahen inha. Estou enviando isso para mostrar que estou inteiro com você. Para dizer que eu estou um com você. Para dizer que eu não estou dividido com você. O mevakesh ahavatha. E busca o seu amor e companheirismo. Então ele já estava... Jacó, que estava agindo como um fugitivo, já estava fazendo uma viravolta, querendo se confrontar com o irmão. Ele já estava a meio caminho do entendimento do que o Eterno fazia, queria dar para ele, né? Então, é uma tentativa de reconciliação, uma tentativa que parece destinada ao desastre. Quando de volta aqui, Esaú se aproxima dele, armado e pronto com 400 homens ao seu lado. Então, nesse ponto, Jacó sentiu muito medo e se aproximou do Eterno. Então, observem agora, irmãos. Jacó, ele já estava entendendo o propósito do Eterno para a vida dele e como que ele tinha que tratar os seus problemas, os seus erros, os seus pecados. Ele já estava entendendo, porém não na íntegra ainda, né? Para que realmente o que ele fizesse viesse lá do fundo do coração dele. Não algo que ele só estivesse entendendo pelas letras, pelas palavras. Então, observe que esse encontro... Ele acontece depois dessa experiência no Val de Iaboque, né? Olha aqui. Então, coloque-se no lugar de Jacó agora. Você sente muito medo. Você divide seu acampamento em dois grupos. Se Esaú vai atacar um grupo, pelo menos o outro grupo se salva. Isso que passou pela mentalidade de Jacó, né? Esaú deve atacar um, pelo menos outro sobreviverá. Você está preparado para perder metade da sua família? Agora você se aproxima de Adonai e diz, Eterno, eu me lembro da sua promessa. De que promessa ele está falando? Ele está falando quando ele teve aquela experiência com o Eterno, aquela visão da escada, né? E que o Eterno prometeu muitas bênçãos para ele, inúmeras vidas, né? E almas, né? O Eterno ia abençoar por causa dele, através dele, né? Multiplicaria a geração dele. Você é o Senhor, Haomer Elai, Shuv, Lehartseha, Ulemoladeterra, Vetivá, Imar. Volte e eu farei as coisas boas para você. Volte e eu farei as coisas boas para você. Nós temos que voltar. Não fugir, voltar. Agora, lembrando dessa promessa, aqui está o que Jacó diz. Catonte, eu me sinto pequeno, Deus. Mikol ha-hassadim. E Mikol ha-emet, em face de toda a bondade que você me mostrou. Agora aqui essa frase, né? Kivemakli avarti het ha-yarden, haze veatá haiti lishinei mahanot. A primeira vez que passei sobre o Rio Jordão, vim com nada além das minhas coisas e agora, olha, eu cresci, o Senhor me abençoou, Eterno. O Senhor me abençoou. Obrigado, Eterno. Você me deu o suficiente para que eu realmente tenha dois campos, dois grupos. Não tenho direito sobre você, só tenho um pedido. Aí, a coisa começa a melhorar para Jacó e vai cada vez mais mostrando o entendimento, como ele era, Jacó era muito sensível às coisas espirituais, apesar das falhas dele. Mas o Eterno começa a trabalhar no coração dele, né? E
E aumenta essa sensibilidade no coração dele, para as coisas de Deus, né? Para que ele não venha me bater e me matar. En halbanim. Que ele não venha me bater e a matar, e também matar a mãe e os filhos, né, dos que estão comigo, né? Então, sem promessas, não. Se você fizer isso por mim, eu farei isso por você. Nada desse negócio, se você fizer isso por mim, eu farei por você. Né? Apenas olhe nos seus olhos e faça um pedido direto e honesto. Não estou tentando forçar sua mão. Estou apenas dizendo a você como é. Estou com medo. Aí é um ponto muito forte. Quando você confessa, estou com medo, Eterno, e quero a tua ajuda. Daí o Eterno faz, aleluia. Amém. Estou com medo. Eu sou incapaz, eu sou pequeno, eu sou frágil, não sou tão forte quanto eu penso. Não sou tão inteligente quanto eu penso. Estou com medo, eu preciso de ti, por favor me ajude. Esse é o ponto. Esse é o ponto, irmãos. Então é interessante que o medo faz com que Jacó fale diretamente com o Eterno. Então o medo foi bom também nesse aspecto para ele, né? A primeira vez que você falou com o Eterno, o medo impulsionou tudo. Rashi, Radak ou Ramban, todos eles explicam o medo de Jacó e sugerem que ele estava tentando manobrar por causa desse sentimento de medo, mas o medo era um problema de fundo, impelindo a dar a volta final. Lembra que eu falei para vocês que ele estava começando a entender, mas não na essência. Ele estava começando a entender, eu vou mandar presentes para apaziguar lá o meu inimigo, vou mandar presentes à minha frente, diante da minha face eu vou mandar presentes. Né? Nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Estamos no final. Impelindo a dar uma volta final. Aqui o medo está bem ali na mesa, ele leva a um pedido direto. Agora ele não tinha escapatória. Estava um medo bem grande na frente dele, assim. Está a mesa, diz ali. Bastava ele dizer assim, ó, Eterno, por favor, me ajude, eu preciso de você. Coisa que ele não tinha feito antes. Então agora nós vamos detalhar aqui eu falei para vocês aquela hora, estava tendendo, né, uma tendência a essa operação pente fino, agora nós vamos detalhar um pouquinho mais. Faltam, fora esse slide, tem mais 2 só. Tá? O significado por trás da mudança do nome de Jacó. É uma palavra que aparece repetidamente no texto. Já falei no comecinho para vocês, né? A palavra panim, lepanim, diante do seu rosto. Começa bem no início da nossa paraxá. Em Gênesis 32:4, já falamos sobre isso. Jacó envia mensageiros diante do seu rosto, literalmente para Esaú, seu irmão. Diante do seu rosto, não à sua frente, simplesmente, né? Quando ele manda os presentes para Esaú, seu irmão, que amar, Jacó diz, esse amar, a palavra amar, que é uma parte do meu nome é Amar, El, meu nome, Amar El, depois se tornou Amaral. Mas amar, que é parte do meu nome, é que diz, que fala, por isso que está ali, que amar. Então, Jacob diz, ou fala, né? Arraprave fanav. Talvez eu possa encontrar o perdão diante do seu rosto. Vejam bem. Talvez eu possa encontrar o perdão diante do seu rosto. Diante do seu rosto. Bamin ha-rolehet lefanai. Com esses presentes que vão adiante de mim. Ve-ha-harehem
Ere Fanav. E depois eu verei seu rosto de novo. Então, Ulai e Safanai. Talvez ele levante meu rosto. O rosto. Irmãos, vejam ali, ó. Rosto, rosto, rosto. Repetem. São várias passagens aqui. Se for somar, desde o começo até o final, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes que repete a palavra face ou rosto nesse capítulo 32 e também bem no início também, que é 32. Capítulo 32 inteiro, 9 vezes repete. Então, só nós entendendo isso aqui, essa questão da face, já é uma paraxá. Nós enfrentarmos, nós sermos verdadeiros, não falsos, não hipócritas, não enganadores, com o nosso próximo, primeiramente com o nosso próximo, para daí Deus, o Eterno, se agradar de nós. E daí nós vamos ser verdadeiros, honestos. Eu escutei Leandro Carnal, um homem, ele é muito assim, solicitado para palestras, né? Pagam bem ele, ele fala muito bem. Numa dessas palestras dele, ele diz assim: preste atenção, cada um de vocês, o que vocês fazem quando vocês estão sozinhos. Como quem diz assim, vocês fazem besteira? Vocês assistem o que não devem? Vocês pensam no que não podem? Vocês imaginam o que não devem? Porque tem alguém vendo. Se você pensa que você está só, você não está só. Tem alguém vendo e anotando tudo. Todas as vírgulas, todos os tios. E todos os pontos. Então, repete aqui, rosto, 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 rosto. Tanto é que, quando nós somos pegos, se nós fizermos algo errado, o nosso rosto fica rubro. Nossa face fica rubra, de vergonha, de humilhação. O significado por trás da mudança do nome de Yaakov. Esse é o penúltimo slide. É uma palavra que aparece repetidamente no texto. Nós já falamos sobre isso também. Todas essas palavras aqui, ó, que você entende por na minha frente, diante de mim, me aceite, seu rosto, diante de mim, adiante de mim. Todas essas palavras, na verdade, está escrito ou face ou rosto. Não está escrito isso ali. Diante da minha face, diante do meu rosto. Então, essas palavras, panim, lefanai, fanave, peniel, face de Deus. Tem até a palavra, que está aqui, face a face, né? Face a face, panim, el panim. Face a face, panim, el panim. Está aqui, face a face. Então começa bem no início da nossa paraxá, todos esses nomes aqui, só para você saber onde estão essas passagens, né? É o 32, 4, 32, 21, 32, 17 e 21. No 21 tem 4 passagens. Só no verso 21 tem 4 passagens que fala Lefanai, fala Fanave, Isafanai e Panim. Todas essas palavras, ou ela está dizendo rosto, ou face, ou rosto. Todas essas palavras, irmãos. Para quem, eu peço desculpas aqui, quem está em casa, vai ler, daí as palavras vão ficar meio pequenas. Nesse último slide aqui, para não fazer mais 2 slides, eu fiz um só, né? Então, o lugar que Yaakov luta com o anjo, ele chama Peniel. Peniel, a face de Deus.
Peniel. Gênesis 32, 1. Então, o que é essa ênfase no rosto de repente? No rosto? Rosto. Ouça a mudança do nome mais uma vez. Israel. Kisarita im Eloquim veim anashim veturral. Porque você lutou com os homens e com Deus e sobreviveu ao encontro. Isso aqui é muitíssimo importante. Que você lutou com homens e com Deus e sobreviveu ao encontro. Como você luta? Você luta face a face. Quando ele deixou de fugir de Esaú e quis se confrontar. Quis se confrontar com Esaú, né? Ele quis se confrontar. Então essa questão de face a face, né? É uma grande chave aí para a gente evitar muitos problemas lá na frente que podem aparecer por causa de brechas deixadas para trás, né? Face a face. Gênesis 32, 31. Que vem de encontro, esse face a face, e essa luta que Jacó teve com o anjo do Senhor, quando diz, por que essa luta? Porque esse combate, a palavra diz, teve um combate de Jacó com o anjo do Senhor, um combate, né? E que no final é como se Jacó, depois dele ter tido a bênção, que eu creio que ali foi um novo nascimento, em essência, foi o novo nascimento de Jacó, e uma mudança de nome de Jacó. Ele deixou de se chamar usurpador, enganador, o nome que a mãe dele não gostava, né? E passou a ter o nome de Israel. Israel é que lutou com o Eterno e venceu. Ele se agarrou, mas não é bem uma luta de... Uma luta de um se prender no outro, né? Se prender no outro. Quais foram as palavras de Paulo quando ele terminou a carreira? A palavra de Paulo, irmãos. Quais foram as palavras? Atenção aqui, por favor. Combati o bom combate. Digamos, eu coloco essas palavras na boca de Jacó. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Claro que ele tinha muito pela frente ainda, Jacó, né? Mas aquele entendimento que tanto ele ansiava, que, né, ele queria, as coisas espirituais, aconteceu ali. Aquilo se completou, se consumou na vida dele. Essa essência, essa feeling dele pelas coisas espirituais, né? Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E vem de encontro também para você nunca desistir, irmão. Não, mas está muito ruim para mim, não sei se vou aguentar. Está ruim, muito ruim. Aguenta, vale a pena. Aguenta, não perca esse fiozinho do aguentar. Aguenta, irmãos. Seja forte, né? Mas quem perseverar até o fim será salvo. Quem perseverar até o fim será salvo. E certamente, eu estou lendo Mateus 24, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, porque Jacó, toda essa experiência de Jacó, até o Val de Iaboque, irmãos, é um momento em que Israel estará só, Israel estará com muito medo e só, e todas as nações se levantarão contra Israel. E ali, a maioria, naquele momento de muito medo e de perseguição, a maioria dos judeus nascerão de novo. Assim como aconteceu com Jacó, a grande maioria, e todo Israel será salvo, isso está escrito em Romanos, a grande maioria terá uma experiência fantástica com o Senhor, e Israel não será destruído, irmãos, exatamente como aconteceu com Jacó.
Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Isso já está acontecendo no mundo, irmãos, prestem atenção, princípio das dores. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha todas as nações, então virá o fim. Amém? Glória ao Eterno. A mudança do nome afirma que Jacó se defronta com Deus e com os homens. O nome expressa que já aconteceu, uma mudança fundamental na maneira como Jacó lidou com Deus e com os homens. Ele merece agora ser chamado de Israel. Não é mais Jacó, o nome que sua mãe nunca quis, o nome de usurpador e enganador. Israel. Israel é um apócrifo, né? Os patriarcas e as matriarcas estão contidas nesse nome. O nome dos patriarcas e as matriarcas, né? Israel e, no caso, Iude, né? De Isaac e Jacó. Tem Sara, né? S de Sara, R de Raquel, A de Abraham, Leia, né? Leia também com o L no final de Leia. Então tem Abraão, Isaac e Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, e as matriarcas também. Rívika, que é o R, né, também. Rívika, Sara, Leia e Raquel. Todas essas iniciais estão no nome Israel. É o nome do Redentor. O homem que não é mais indireto, o homem que é direto. Então, o Eterno sempre está nos vendo, nós não temos como enganar a Deus, né? Ele sempre está nos vendo. Israel, talvez com um eco de Yashar Kel, que significa Yashar, né? De você ser direto, Yashar Kel. Direto com o Eterno, direto com Deus, direto com as pessoas. O que significa isso? Você ser verdadeiro, ser franco, mas não ser verdadeiro, eu tenho que falar isso para a pessoa. Você chegar nessa pessoa e falar de uma forma grosseira. Não. Você falar em amor. Yeshua sempre falou a verdade, sempre esclareceu, sempre orientou, mas tudo com amor, né? Sempre sendo verdadeiro, né? Então, não há mais rotatória, ficar dando voltas, ficar enganando os outros, enganando você mesmo. Não há mais tempo de ficar dando voltas, não há mais usurpação, mas sim de Yashar Kel, ser direto, tanto com os homens, para nós sermos verdadeiros com o Eterno. Amém, irmãos? O Eterno abençoe a todos. Cada um de vocês seja grandemente abençoado aí no decorrer e no final desse Shabat. E também desejo uma abençoada semana para todas aí, que o Eterno vá na frente de todos nós, né? Em todos esses dias dessa semana que está para iniciar, e proteja a nossa retaguarda, nos imunize, né? Com todo tipo de vírus, todo tipo de peste, de pandemia. Nós somos do Eterno e Ele até aqui tem cuidado de nós. Amém? Eterno abençoe a todos. Vamos à bênção final.